poderia haver uma ascensão do Bolsonaro de um lado e de algum partido de esquerda mais radical de outro? Isso para 2018 no Brasil. E o que fazer caso cresçam as expectativas de fascistas ao estilo Bolsonaro? E aí tem, só para concluir esse pedaço, novas eleições agora, caso a Dilma caia de fato, pode abrir espaço para crescimento de ideias fascistas como Bolsonaro. 2018 está longe. Tem que se preocupar com o que vai acontecer agora em 2016. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nem ter eleições, também é uma possibilidade. A situação é uma situação muito instável, não dá para prever. Na eventualidade de uma eleição presidencial, eu acho que sim, que vai haver polarização. Se não ficar pior ainda do que uma mera polarização, porque o plano da burguesia é colocar o Lula na cadeia. Essa é uma proposta incendiária. E eles não estão com cara de que eles vão recuar, porque é incendiária não. Eles estão manobrando e tal, mas tem todo jeito de que eles vão para isso daí de uma maneira ou de outra. Então, quer dizer, é uma situação com muito potencial inflamável. A extrema-direita pode crescer, sim, eu acho até que já está crescendo. Você vê que à medida que esses partidos, PMDB, PSDB e tal, se desmoralizam, um setor que apoia esses partidos está apoiando o Bolsonaro. Eu acho que vai ter um crescimento, sim, e os acontecimentos internacionais tendem a entusiasmar a extrema-direita. Vitória do Trump, por exemplo, a vitória da extrema-direita na Áustria recentemente, é uma coisa que tende a animar o pessoal. Eu acho que tudo isso daí é bastante perigoso. Como fazer, né? Sobre o crescimento de partidos, outros partidos de esquerda. Bom, primeiro, aqui tem uma coisa que o pessoal não entende, que é o seguinte: o PT é um partido muito grande. Ele não é um partido, ele não é comparável ao PCdoB, ao PSOL. Ele é infinitamente maior que esses partidos aí. Não sei exatamente qual a ideia que o pessoal tem. Para você construir um novo PT no Brasil, inclusive nas condições em que a gente vive, é um negócio complexo. Não é tão simples assim. Por exemplo, na Grécia, apareceu aí o Syriza, né? É uma situação diferente da situação brasileira. A criação do PT foi um processo muito duro. Pode parecer que é tudo tranquilo com o PT, porque ele ficou um tempão no governo, mas para que o PT simplesmente surgisse, foi uma luta imensa aí. Então tem que levar em consideração isso daí com relação às possíveis alternativas de esquerda, né? A princípio, nesse momento aqui, inclusive pela situação que se criou, destituição do governo, prisão do Lula e tal, a tendência é o PT se fortalecer, não se enfraquecer. Não vamos confundir o apoio que o PT ganhou na campanha contra o golpe com a saída de parlamentares vagabundos que ele deixou entrar no partido durante todo esse período no governo. São coisas muito diferentes. Ele pode perder parlamentares. Para vocês viram, as próprias pesquisas que a direita soltou, colocava o Lula em primeiro lugar na campanha eleitoral, que é esquisito, o governo está caindo, né? É uma coisa muito estranha. Tem que levar tudo isso em consideração, tem que analisar com muita frieza o problema. Mas nesse momento também acho que o problema eleitoral não é fundamental. Pode vir a ser, depende do desenvolvimento da situação, né? Eu acho, inclusive, que pode ser que a coisa se encaminhe para um trilho eleitoral, mas isso daí vai ser a superfície dos acontecimentos, porque os acontecimentos estão se desenvolvendo de trás do problema institucional, eles são muito poderosos. Então, quer dizer, tudo que acontecer em termos eleitorais terá menos importância do que está acontecendo na consciência da população. E nós temos que ver também o que acontecerá se o Temer colocar em prática esse plano
fantástico que ele elaborou isso. Aí pode gerar uma crise monumental. Pode ser que não gere, sei lá. Há muitas possibilidades, difícil de prever o que vai acontecer, né? Mas que há um potencial explosivo na situação, há. Então nós temos que esperar tudo isso daí. Uma coisa que a gente deve pensar também é o seguinte: em se tratando de política, os prognósticos, a gente não pode fazer futurologia. Nós temos que discernir quais são os caminhos de ação que estão abertos, né? De um ponto de vista lógico, de um ponto de vista da análise de classe. Agora, o que vai acontecer exatamente, embora a gente possa especular, ninguém está proibido de especular nada, é muito difícil de falar, principalmente numa situação como essa, né? Tem situação que você fala, não, essa aqui vai para a eleição e fulano vai ganhar. Pode falar isso com 2 anos de antecedência, mas hoje é difícil de dizer o que vai acontecer na semana que vem. A coisa pode ter uma reviravolta, em um mês pode ter uma grande reviravolta. Se a gente fosse descrever a situação do país hoje, a gente deveria dizer que nós estamos naquela situação de suspense, né? O que é que vai acontecer exatamente? Está todo mundo mais ou menos pensando isso. E aí, pensando desse ponto de vista da polarização, como foi citado o problema dos Estados Unidos, tem a pergunta de que como ficaria os Estados Unidos em relação ao mundo se o Trump ganhar as eleições? Isso é outra coisa também que é muito difícil de entender, né? A situação nos Estados Unidos também é muito fluida. Eu acho que nesse momento aqui, os grandes lá da política norte-americana, eles estão fazendo planos para enfrentar a situação que existe, né? Como que eles fariam para impedir esse desenlace ou controlar uma eventual vitória do Trump? Também ninguém tem a fórmula mágica, né? A burguesia também é pega de surpresa por certas coisas. O esquema da burguesia internacionalmente, e em cada país, ele está muito frágil, ele está em situação de colapso, né? Em todos os lugares. Tem a pergunta se os grupos radicais tipo islâmico, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, podem ser considerados fascistas. Não, de jeito nenhum. São grupos nacionalistas de países oprimidos. Aí. Nós temos que entender que esses grupos eles surgem porque a situação dos países árabes chegou num ponto inacreditável. Aqui uma explicação é importante. O problema é o seguinte: você tem uma situação lá que é uma situação insuportável. Insuportável no Oriente Médio. Então, o que acontece? Você forma um grupo de esquerda, o grupo de esquerda ele é sempre cheio de 1001 considerações. E, em última instância, ele nunca vai pega para capar. Ele sempre fica naquela conversa fiada, buscando as eleições, um espaço para se encostar do ponto de vista eleitoral. E, curiosamente, é uma coisa mais ou menos natural que isso aconteça e atrai o pessoal mais razoável, é atraído para essas propostas mais razoáveis. Só que no Oriente Médio você tem a necessidade de enfrentar de maneira muito agressiva a dominação imperialista. Então, como os democratas e tudo, eles estão num impasse muito grande, você imagina, por exemplo, um democrata num país árabe como o Iêmen ou a Síria. Então, ele é a favor do direito da mulher, né? Ele é a favor de eleições, essa coisa toda. São coisas muito vaporosas no país onde ele vive. Lá a coisa está colocada da seguinte maneira:
O cidadão acorda de manhã e a casa dele pode ter sido destruída por uma bomba. Está em outro plano a discussão. Então, o que acontece? Assim como os intelectuais, as pessoas mais razoáveis, elas vão para uma política de tipo liberal, esquerdista, democrática, as pessoas que querem enfrentar buscam uma ideologia que dê sustentação a esse enfrentamento. E que ideologia é essa? Como toda a esquerda está numa política democrática, a ideologia que aparece é a ideologia religiosa. Não tem nada a ver diretamente com a religião, mas é digamos assim, uma forma pela qual se expressa essa tendência, a violência, que é uma tendência natural nesses países. Por exemplo, você imagina, se você está em Gaza, tendência sua não é resistir com uma passeata, jogar uma bomba. O lugar é bombardeado lá quase todo dia, é impressionante. Só que aí você chega lá e o esquerdista tradicional, ele quer fazer a passeata, ele quer, né? Esse aí não atrai a pessoa que quer agir. E a ação é derivada da própria realidade do local. Então, o cidadão vira muçulmano radical, que fala que o outro é um inimigo da religião, do país, da língua, da cultura, de tudo. Você entendeu? Que não tem que ficar levando em consideração que o imperialismo é democrático com as mulheres, tem que botar a mulher não sei aonde. E é uma maneira como a coisa se expressa. Essa ideologia religiosa é uma forma de reação ao imperialismo. Nós temos que entender que o imperialismo ele aparece assim, como democrático, defensor da mulher, quer acabar com o véu, né? Ele aparece como um ar bondoso. E de trás do ar bondoso vem bomba, avião, explosões e tal. O cidadão tem que reagir. Vocês imaginem também que nesses países aí, muitos dos movimentos nacionalistas, eles foram incorporados pelo imperialismo, né? Os movimentos laicos. Você vê, o governo do Egito mantém uma linha de continuidade com a revolução esquerdista nacionalista do Nasser. Quem que é a oposição ao imperialismo? São os movimentos religiosos. Irmandade muçulmana, até certo ponto, ou movimentos ainda mais radicais, né? A ideologia, nós temos que entender uma coisa, ninguém luta por uma ideologia A, B ou C. As pessoas lutam pelas suas necessidades. A ideologia é um veículo. À medida que você sente a necessidade de lutar, você cria ideias sobre essa luta, como você teria que lutar. É uma coisa que surge assim. A ideologia religiosa é mais adaptada à luta violenta contra o imperialismo do que as outras, porque esses países eles estão num beco sem saída. Aí o cidadão fala, não, vamos devolver na mesma moeda. Vai lá em Paris e joga uma bomba lá. Não bombardearam todas as nossas cidades aqui? Isso que a pessoa do outro lado não entende por causa da propaganda imperialista, né? Até que se forme um grande movimento político nacional e tal, que envolva a população, que nesse momento não existe nesses países, os religiosos vão continuar na linha de frente da luta contra o imperialismo. E falar que isso daí é fascismo é ser totalmente a favor do imperialismo, porque se alguém viesse bombardear a cidade onde eu moro, não sei se eu teria nenhum freio de tipo nenhum na retaliação, porque isso daí gera uma comoção espiritual muito profunda. Isso mesmo com essas... a discussão que está aqui, por exemplo, o Estado Islâmico, ou mesmo a Al-Qaeda terem sido financiadas pelo imperialismo, ter tido influência dos Estados Unidos, da CIA, sei lá. Olha, no Oriente Médio é difícil descobrir alguém que não tenha sido financiado pelo imperialismo, porque o imperialismo, ele financia tudo. Por exemplo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme de uns israelenses que começam a matar o pessoal que esteve envolvido com o Munique, uma espécie de esquadrão da morte israelense. Um filme importante. Como é que chama esse filme? Acho que é do
Munique é o nome mesmo. Munique, exatamente. Esse filme vale a pena assistir com atenção, porque o filme mostra que o principal problema do Esquadrão da Morte israelense é que eles esbarram o tempo todo na objeção do imperialismo norte-americano, que tem um acordo com tudo quanto é grupo terrorista do Oriente Médio. O atentado foi realizado pelo Setembro Negro, um grupo palestino. Pois eles vão pegar um dos principais líderes do Setembro Negro, aparece um cara da CIA e fala: esse você não pode matar. Esse aqui ele é nosso... Nós temos um acordo com ele. Eles financiam tudo quanto é grupo. Agora, veja bem, se eles financiam um grupo brasileiro aqui, de extrema direita, né? E o Brasil estiver sendo ocupado pelos norte-americanos, morrendo gente, qual que é a dificuldade de um grupo desse virar contra os Estados Unidos? Essa é uma coisa natural também. Outra coisa também que muita gente não entende é o seguinte: a maioria dos movimentos nacionalistas, até a Segunda Guerra Mundial, eles tinham ligações com a Alemanha nazista. O Nasser, por exemplo. Nasser, ele era um admirador do nazismo. Por quê? Porque quem estava ocupando o Egito era a Inglaterra. O Império Otomano, que era aliado e tal. Então ele olhava e falava assim: vou me aliar com esse aqui. Fala: não, mas o homem é um monstro. Mas esses aqui, fala: isso aqui também é um monstro. É tudo monstro. Então vou me aliar com o monstro de lá, porque o monstro de lá me ajuda a combater o monstro que está aqui. Isso é uma coisa que a gente tem que ver na política. A ideologia, ela não é tão poderosa assim. A ideologia é importante para a classe operária, porque a classe operária não tem muito onde se apoiar. Ela precisa de coesão interna, de desenvolvimento e tal. Então, o marxismo dá importância muito grande à ideologia. Lógico que você não pode delirar. Porque tem gente que pega uma ideologia e começa a delirar, ver coisas que não existem. Mas os movimentos nacionalistas eles não são assim. Eles se apoiam onde eles puderem. Isso aí é uma coisa muito natural. Os irlandeses, por exemplo, que eu falei na parte da manhã, foi um dos maiores movimentos nacionais contra a Inglaterra, rachou o país ali que havia se formado, né, o Reino Unido, onde num ponto central. Esses aí apoiaram os nazistas na Segunda Guerra Mundial contra a Inglaterra. Eles apoiariam uma legião de demônios do inferno contra a Inglaterra se eles viessem lá para lutar contra a Inglaterra. Isso tem que entender. Veja bem, uma coisa que a gente não pode se deixar enganar é o seguinte: a luta entre povos, entre países e a luta de classes real, ela não é de uma pessoa que está vendo um filme numa televisão sentado na cadeira. Ela cria uma intensidade de emoções, pela intensidade da luta, que chega ao descontrole. Então, o cidadão não vai chegar lá e falar assim: não, eu não posso receber ajuda desse aqui, porque esse aqui ele tem isso de mal. Aqui. Não, não é assim. Tem gente que vai a extremos na luta, empurrado pela violência da coisa. E o imperialismo ele é muito violento. Se qualquer um de nós aqui fosse palestino, qualquer um de nós aqui, a gente teria lá a sua bomba e a sua metralhadora em casa. Com toda certeza, teria um ódio de tudo que se relaciona com Israel, Estados Unidos, até a cor da bandeira, o tipo da pessoa, o jeito de pentear o cabelo, a maneira de falar, que vocês nem imaginam como é que seria. A intensidade da luta cria uma oposição enorme em todos os sentidos. Daí o problema religioso. Porque eles olham e falam assim: esse aqui ele é cristão, então eu sou muçulmano. Odeio o cristianismo, odeio Israel e tal. O ódio é um componente da luta de classes à medida que ela vira uma luta intensa. Não há nem como você negar isso daí ou querer abolir esse fato.
Então, por exemplo, se nós temos uma consciência anti-imperialista, nós temos que ter uma compreensão para a maneira como os outros povos reagem ao imperialismo, lógico. Tem que se colocar no lugar deles. Se falar, não, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu não reagisse assim exatamente da mesma forma, mas reagiria na mesma intensidade. Então, eu entendo por que ele está fazendo isso. A gente tem bastante perguntas. Isso é o que a gente... Eu encerrei, falei aqui porque a gente vai precisar encerrar as perguntas. Vamos fazer um resuminho aí para a gente... Tá. Bom, pelo menos o pessoal gosta de discutir política, né? Eu tinha uma pergunta também. Tá, eu vou fazer, você vem, depois eu termino, então. Bom, esse problema do PT, depois eu vou para as outras, tá? Você acha que o PT pode romper com a burguesia e voltar a ser o PT que foi das origens, o PT dos anos 80? E se, do ponto de vista do que você falou da Frente Popular e tudo, e considerando que o PT forma uma Frente Popular, você acredita que o PSTU e parcelas do PSOL podem futuramente se juntar à Frente Popular? E se mesmo na cadeia não seria necessário colocar o PT na ilegalidade para que a direita pudesse vencer futuras eleições? Isso se além de colocar na cadeia, teria que colocar na ilegalidade. E aí, concluir com essa última pergunta. Isso se tiver as eleições, inclusive esse ano, porque a pergunta diz justamente, será que o Temer não vai suspender as eleições e colocar a esquerda toda na ilegalidade? Pode vir por esse... Você comentou sobre, na resposta da Nike, provavelmente não vai ser um governo tão truculento assim, mas eu acho que ficou um pouco... O pessoal ainda não entendeu. Não, ele pode ser um governo truculento. Vai depender do desenvolvimento da situação, da resistência que ele enfrente. Ok. A pergunta é justamente essa. Ele pode se tornar um governo ditatorial? Pode, lógico. Numa situação de crise como essa, tudo é possível. O problema é o seguinte, né? Nós temos que procurar ver quais são as tendências, as possibilidades, e nós temos que ter, eu acho que a metodologia correta numa situação como essa é você deixar as possibilidades em aberto. Porque você ser bitolado em determinadas coisas atrapalha quando a situação é muito fluida, como ela é agora, que é o sinal de uma grande crise política, né? Nós temos que ficar de olho para a novidade. Muita coisa você nunca imaginou que pudesse se desenvolver da maneira A ou B, mas você tem que ter uma abertura para reconhecer os fatores à medida que eles começam a se manifestar. Se a gente tiver uma mentalidade muito rígida nesses termos, não vamos conseguir entender nada do que vai acontecer. Então, por exemplo, o problema do PT e a burguesia. O PT, ele é um partido nesse sentido complexo. Aí nós teríamos que fazer, eu não vou fazer aqui toda uma análise, né? Mas nós temos que ter uma compreensão muito mais abrangente do que é o PT. Eu vou dizer uma ou duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, o centro do PT é o Lula. O Lula ele é mais importante do que toda a bancada federal, estadual, municipal, do Senado do PT. Por quê? Porque é ele que sustenta a autoridade política do partido. Ele é a pessoa que representa a ligação do PT com as massas. O PT ele é diferente fundamentalmente de todo o resto da esquerda pequena burguesa, porque o PT também é uma esquerda pequena burguesa, por causa do Lula. O Lula é um dirigente do movimento operário. Ele tem uma ligação com a classe operária e com as massas pobres do país de um modo geral. Coisa que nenhum outro partido tem, de fato. Então, por exemplo, o que o Lula vai fazer, o que vai acontecer com ele, o que ele vai deixar de fazer, enquanto ele estiver aí, é muito importante para o PT. Ele é uma figura-chave, ele é um eixo de funcionamento do PT e do desenvolvimento do PT. Bom, essa é uma primeira questão. Segunda questão é o seguinte, Lula é uma pessoa difícil de você
acompanhar a política dele. Porque ele é uma pessoa que ele atua muito com base no que está acontecendo no momento. Ele é uma pessoa, digamos assim, isso daí já é uma definição que a gente tem de muito tempo, uma pessoa muito empírica. Né? Vou dar um exemplo do que nós estamos falando aqui. O Lula era um dirigente do Sindicato Metalúrgico do ABC na época da ditadura. Quem viveu essa época da ditadura sabe como é que é. Sindicato era o último lugar onde você podia pronunciar a palavra greve. Né? O sindicato era totalmente atrelado ao governo militar. O pessoal tinha medo de tudo. Qualquer coisinha que acontecesse no sindicato, a ditadura já estava em cima dos sindicalistas e tudo mais. Então, quer dizer, ele era um dirigente, nesse sentido, naquele momento, extremamente direitista, embora ele não fosse de uma extração direitista. O irmão dele era militante do Partido Comunista. Ele não, né? Bom, aí quando começam as greves do ABC, nós temos duas situações. Em São Paulo, a direção do sindicato ela tenta se adaptar às greves, mas não consegue. No ABC, a direção se adapta rapidamente à situação das greves. Quer dizer, a direção do sindicato, embora eles não tenham organizado as greves nem nada, ela não vai para um enfrentamento com a categoria. Ela se deixa levar pela categoria, procura controlar, mas de uma maneira muito suave, digamos assim. Num certo sentido, quando a categoria do ABC entra em movimento, a burocracia sindical do sindicato, que era da época da ditadura, ela desaparece como fator político fundamental. E o sindicato fica sob o controle da categoria. Vocês veem aquelas assembleias? Recentemente eu vi uma foto dessas assembleias que eram uma coisa muito extraordinárias. O cidadão colocava uma mesa assim, parecida com essa aqui, só que um pouco maior, no gramado da Vila Euclides. O Lula subia em cima da mesa e em volta da mesa estava cheio de operário. A Assembleia tinha, assim, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Era um gigantesco ato público. E o cidadão, o Lula, ele tinha que ir lá e defender a proposta da diretoria do sindicato no meio do pessoal. Você entendeu? Era uma coisa muito complicada de fazer. Qualquer deslize ali, os operários perdessem a paciência com você, você estava frito. Bom, ele teve a flexibilidade de manobrar com tudo isso daí. Aí ele, por exemplo, muita gente não sabe, ele tentou entrar no MDB. Né, pela porta da esquerda do MDB, que na época era o Fernando Henrique Cardoso. Eles rejeitaram. Aí ele, mostrando também essa capacidade de improvisação e flexibilidade, lançou a proposta de um partido de trabalhadores. Aí, à medida que a situação ia se desenvolvendo, embora ele tentasse controlar tudo, a coisa se desenvolvia muito à esquerda. Então, por exemplo, vocês não imaginam quem é o Lula verdadeiramente, mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de analisar, ver, acompanhar muito disso daí. Nas assembleias do ABC, por exemplo, o Lula falava contra o movimento estudantil. Eu tive numa assembleia em São Paulo, que o presidente do sindicato de São Paulo, o Joaquinzão, o famoso Joaquinzão, ele estava quase já sendo linchado pela assembleia. Aí chegou o Lula. Aí o Lula chegou e falou assim, não tem que deixar esses estudantes entrar na assembleia. Defendeu, protegeu, né? Com a autoridade dele, o Joaquinzão. Falou que a assembleia tem que ser em local fechado e tal. Aí, veja que interessante, é uma coisa muito direitista. 4 anos depois, eu participei de uma reunião com o Lula, eu vi ele falar o seguinte, nós temos que acabar com esse negócio de ficar jogando carteirinha na mesa do Sindicato de São Paulo, porque a burocracia fazia assim. Depois que eles conseguiram controlar a situação, eles falavam que a pessoa que quisesse falar na Assembleia tinha que jogar a carteirinha. O Lula tinha falado que para você entrar na Assembleia, tinha que apresentar a carteirinha, naquele momento, em 79 foi isso daí.
Aí essa reunião aconteceu em 85. Daí ele falou assim, tem que acabar com esse negócio, não sei como é que vocês aceitam isso daí, falou para a oposição metalúrgica na reunião. Tem que escolher um companheiro aqui, ó, escolhe esse companheiro aqui, pega uns 20 caras lá, põe o cara no palanque lá e fala. Nem pede autorização para a diretoria do sindicato. Olha, quer dizer, ele é uma pessoa muito versátil. Ele não é uma pessoa previsível. Ele adquiriu nesse período todo, mas ele, num certo sentido, sempre teve muitos laços com a burguesia. Ganhou dinheiro, tudo, a gente sabe de toda essa história. Ele não é um operário e tal. Agora, o que ele vai fazer, nem ele sabe. Essa aqui é a grande verdade. Bom, uma coisa já que seria um pouco, que já é uma indicação, é que ele saiu à rua chamando todo o pessoal para se mobilizar e tal. Ele não adotou uma política que seria natural de uma pessoa do esquema, de falar, não, vamos enfrentar no Congresso só e tal. Já não começou assim. Então, isso daí a gente tem que analisar, né? Ele não é nenhum revolucionário, nenhum esquerdista, nem nada, mas ele é uma pessoa um tanto quanto imprevisível. Depois também a gente tem que levar em consideração o seguinte, como é que está montado o jogo? O jogo está montado da seguinte maneira, a vitória do golpe pode levar o Lula para a cadeia e ele pode apodrecer na cadeia até morrer. O Zé Dirceu está na cadeia. Também tem que ver qual que é a aposta que está na mesa. Não é uma aposta pequena. Diante dessa situação, as coisas ficam muito mais indefinidas do que o normal. Então nós temos que acompanhar, esperar para ver e tal. Isso do ponto de vista da análise, né? Não sei onde é que vai chegar isso daí. Agora, para nós também, é assim, isso daí é um aspecto importante, porém secundário. Não é um aspecto central. Uma política não pode depender do que o Lula vai fazer ou deixar de fazer. A política tem que depender exclusivamente do movimento dos trabalhadores e das massas. Para nós, isso aí é uma questão chave da coisa toda. Lógico, você vai observar, se o Lula fizer A, bom, abre-se essa possibilidade, se fizer B, abre-se aquela, mas sempre tendo em vista que o problema-chave é a mobilização das massas, né? O PT pode evoluir para a esquerda, tem muito a ver com o Lula, né? Eu, inclusive, tenho tenho uma análise que está se desenvolvendo de maneira um pouco bem discreta dentro do PT, uma tendência à esquerda. Dentro do PT e dentro da CUT. A burocracia sindical da CUT, ela é uma burocracia muito... Ela não é uma burocracia sólida. Né? Se alguém já conheceu a burocracia de qualquer outro país, inclusive na América Latina, a gente percebe de longe que a burocracia do PT não é sólida. Que ela é, na realidade, o que ela sempre foi, desde a época do Lula, uma burocracia centrista, ou seja, capaz de muita oscilação política. E isso dá lugar ao crescimento de tendências esquerdistas. Vamos ver como é que o negócio todo se desenvolve, né? O PT está em risco, pode ser colocado na ilegalidade. A burguesia quer colocar o PT na ilegalidade. Desse ponto de vista, não há dúvida nenhuma. Se eles conseguem fazer ou não, aí é outra questão. Mas que eles querem, eles querem. Se eles tiverem condições, eles vão fazer. É que nem a mesma situação do Egito com a Irmandade Muçulmana. Para manter o regime, tem que se livrar da Irmandade Muçulmana. O Brasil é como se fosse um Egito com uma vida política 100 vezes maior, vamos supor. Porque a supressão da Irmandade Muçulmana pela ditadura foi relativamente tranquila. Tem consequências, tem efeitos colaterais, mas foi relativamente tranquila. Você quer fazer a pergunta? Tá. Aí eu volto e a gente faz as últimas.
Olá, boa tarde a todos, né? Todas. Rui, é o seguinte, eu sou muçulmano, né? Então, eu até tinha uma pergunta a esse respeito, antes de você fazer algumas observações aí que eu entendi como correta. Mas dentro da sua palestra, que foi sobre a questão do fascismo e a questão das frentes populares, eu gostaria que, se você pudesse, né? Porque é o seguinte, você usou uma palavra aí, que os países do Oriente Médio estão numa situação dramática, e está mesmo. Porque existe até uma tradição do profeta Muhammad, né, que a paz de Deus esteja com ele, que ele diz o seguinte, que a nossa comunidade, a nossa umma, ela se dividiria em 75 vezes, em 75 partes. Eu, pessoalmente, acredito que ela tenha, hoje ela está mais de 100. Né? Então é importante, o que eu vou perguntar, eu estou perguntando em nome pessoal, embora eu seja muçulmano, eu não faço parte de nenhuma organização, embora goste muito da Irmandade Muçulmana, não represento nenhum sheik, nenhuma escola, para não dar problema. Porque na questão dos países, eu acho que tem alguns problemas que são fundamentais. Primeiro, toda essa violência, essa resistência é contra o imperialismo mesmo. Mas há um problema também, que é o seguinte, as populações islâmicas, já há algum tempo, que os historiadores chamam de Islã político, é o seguinte, essas populações também, elas estão se revoltando contra o próprio governo, ou contra o próprio representante. Por quê? Porque entendem que eles são, no país, o que é o imperialismo fora. E aí surge um problema que é dramático, ou seja, é a total desconfiança da democracia. Então, se você for falar hoje, a gente recebe alguns refugiados sírios, a gente tem um debate muito forte dentro da comunidade, porque uns questionam a posição da Rússia, que é o meu caso, outros não, só vê a questão do imperialismo norte-americano, enfim. Mas, assim, agora eu vou para a pergunta. Eu gostaria de saber de você, como que você vê, como que poderia se desenvolver, né, dentro dos países islâmicos, esse novo movimento, né, para poder abrir, ou seja, porque não é só o imperialismo externo, é o imperialismo interno também, né, e a população não sabe o que faz, e ainda tem um componente mais grave ainda, né, eu sou sunita, e aí tem os xiitas, a gente está em pé de guerra. Então, assim, nós praticamente somos da mesma religião, mas cada dia mais inimigos mortais. Então, por a questão também na Síria, a questão do Hezbollah, a questão do Irã, e eu também odeio a monarquia saudita, que é uma monarquia sionista, reacionária, viu? Mas também não apoio o clero xiita também, que é tão violento também internamente, né? Como a Arábia Saudita. E outra, a questão do Irã também. Esse dia você falou um negócio legal que eu achei interessante. O reacionarismo da monarquia saudita é visível. As alianças são visíveis. Assim que o Sisi derrubou a Irmandade lá, a Arábia Saudita foi e injetou milhões. Agora, o Irã ainda continuou com aquela propaganda de, olha, os Estados Unidos é o Sheitã, é o diabo do mundo, mas por fora faz vários acordos, tal, isso não aparece. Então é isso, eu gostaria de saber o seguinte, né, na sua opinião, como que poderia surgir esse movimento? É através de frentes mesmo, né, baseando sobre o programa de transição, algumas coisas que a população precisa, né, para depois, porque nesses países não tem, né, Rui, não tem sindicato, não tem partido, não tem movimentos sociais, né, então a base realmente é a religião. Por quê? O Islã, as pessoas precisam entender que o Islã, ele não é só uma religião, o Islã é todo um sistema de vida. Então nós temos uma Sharia, se você for ver a Sharia islâmica, tem tudo lá, a economia, a sociedade, o social, então isso também tem que ter um enfrentamento. As pessoas falam para mim às vezes, mas você é meio comunista, você não sabe o estrago que o marxismo faz, porque é ateísta e tal. Mas eu não quero discutir a parte moral, né? Eu não quero discutir a coisa do bem e do mal, se está certo ou errado. Eu quero ver a questão política, quero melhorar, né? Tentar ajudar a melhorar a situação do povo.
Então, você vê que a situação realmente é nuclear, né? É complicado. E eu não vejo assim, sinceramente, eu não vejo assim, é o norte, né? Porque nós temos assim uma parte dos irmãos mais duros, né? Aí ele fala para mim assim, não, você é próximo à Irmandade Muçulmana, você não passa de um leninista islâmico. De um? Leninista islâmico. É mesmo? Texto do Said Qutb, né? Que é chamado o pai do terrorismo hoje. Então ele tem lá a questão de vanguarda, é preciso montar um grupo realmente islâmico, profissional, lutar, entendeu? Para fazer as revoluções desses países, uma revolução islâmica. Então eles falam assim, então você, não, você é só um leninista, né, islâmico. Então tem todo esse, né, esse debate, né? Eu sou filiado ao PT, né, como te falei, eu militei mais de 20 anos no PCdoB, eu larguei a política em 2006, para mim já não existia mais, né? E por conta da questão do golpe, eu comecei a ler um pouco e tal, aí acabei vendo um programa de vocês, inclusive, só para terminar, tá? Eu quero pedir desculpa para vocês, mesmo que vocês não sabem, né? Mas por muito tempo, né? Eu e outros companheiros chamava o Partido da Causa Operária de Partido do Caos Operário, né? Então a gente tirava muito sarro, achava que era uma doença, né? O movimento comunista, tal, estreitismo, tal. Hoje estou fazendo aqui autocrítica. Eu acho não, né? Certeza que muito correto esse caminho aí. Não só pela questão do golpe, mas pelo que eu tenho lido aí, um pouquinho que eu sei de marxismo. Obrigado aí. Desculpa aí, ó. Então, eu acho que o problema chave da questão no Oriente Médio é a classe operária do Oriente Médio. Porque o movimento nacionalista, embora ele possa aparecer, reaparecer e voltar sempre, né, a gente já sabe que é uma coisa que não tem um futuro. Ele pode despertar muitas expectativas numa população, mas todo mundo sabe que isso daí não vai além do que já foi, né? Ou, digamos assim, em termos de estratégia política, é preciso saber que isso aí não tem futuro. E, portanto, coloca os países no impasse. Né? Por exemplo, um problema sério que a gente vê no Oriente Médio é o que? Essa que você assinalou, a divisão entre vários setores. O panorama é muito confuso. Tá? Por exemplo, você tem os sunitas que consideram que a Arábia Saudita é um mal. Mas você também tem os sunitas que consideram que a Arábia Saudita é um bem. Aí você tem os xiitas. Quer dizer, tem uma divisão enorme que é, né, impulsionada e utilizada pelo imperialismo para impedir, inclusive, um movimento geral. Porque, se nós estamos falando de países árabes, de um modo geral, a proposta número 1 seria a formação de um Estado Nacional geral. Os países árabes, o Brasil, né, nós levantamos aqui sempre no nosso programa a palavra de ordem Estados Unidos Socialistas da América Latina. Mas o Brasil não é um país artificial. O Brasil é um país que se formou historicamente e tudo mais. Agora, os países árabes, a maioria deles não tem nenhuma realidade. É um risco no mapa que alguém fez. É totalmente absurdo isso. Né? O conflito, por exemplo, que houve entre a Líbia e o Sudão, a divisão do Sudão agora, com a criação da República Líbano e tal, tudo isso daí são manobras de imperialismo dentro de países economicamente muito fracos, quando eles redesenham o mapa do jeito que eles gostam. Por exemplo, a crise do Iraque é uma decisão do imperialismo. Eles decidiram explodir o país. E eles querem fazer a mesma coisa com a Síria, provavelmente vão fazer a mesma coisa com o Iêmen e tudo mais. Então, quer dizer, o movimento nacionalista tem que ter um caráter geral, mas como é que vai ter um caráter geral se não há uma unidade? Tá? E por que não há uma unidade? Porque a influência
quando se formaram os atuais estados, hoje é muito superior. Quer dizer, só a classe operária pode dar uma saída dessa situação. Só que a classe operária é muito fraca. Quando eu digo fraca, a gente precisaria entender bem o que nós estamos falando. Em alguns países ela é fraca mesmo, quase inexistente. Mas em outros países não, ela tem uma classe operária relativamente importante. Por exemplo, no Irã, ela é uma classe operária grande, muito grande, inclusive. Na Arábia Saudita tem uma classe operária expressiva, em vários países do Golfo ali tem uma classe operária expressiva. Na Síria. Precisa trocar a pilha do carro. Eu não terminar também. O que você acha que o golpe do Egito foi terrível para a gente? Não, o Egito tem uma classe operária também, mas você vê que a classe operária não teve absolutamente nenhuma presença política no golpe, diferente do Brasil. No Brasil você já nota a diferença porque você tem uma manifestação na Avenida Paulista, gigantesca, e no meio da manifestação, a manifestação toda de vermelho, já é um sinal de que a manifestação está ligada com a classe operária, e o principal orador é um ex-sindicalista, ex-dirigente operário, etc. e tal. A principal organização é a CUT, quer dizer, você pode dizer que essa presença não é uma presença pura, definida e tal, ideologicamente, mas a presença é inegável. No Egito a gente já não vê isso daí. Agora, por quê? É só porque a classe operária egípcia é mais fraca do que a classe operária brasileira? Não. Né? O que acontece é o seguinte, a industrialização dos países do Oriente Médio é muito mais recente do que a brasileira. Esses países se transformaram em países na Primeira Guerra Mundial. Antes disso daí, houve, lógico, é toda uma história, mas estou dizendo, a história moderna desses países é que isso daí era uma constituição geográfica muito incerta. Era uma constituição política, perdão, muito incerta. Bom, o desenvolvimento é recente. A classe operária não tem experiência. Esses países nunca tiveram nenhum tipo de regime parlamentar, nenhum deles. Isso já é indicativo da ausência da classe operária, porque se na América Latina os países têm regimes parlamentares, porque a classe operária digamos assim, ela tem uma intolerância e uma capacidade de prevenir, de impedir a permanência das ditaduras, porque a tendência aqui seria que houvesse ditaduras. Então você tem uma classe operária com muitas lutas, com muito desenvolvimento, e lá não. Ou você tem uma classe operária muito fraca ou com pouco desenvolvimento político. A classe operária com maior desenvolvimento político, que é a classe operária que foi o motor da Revolução Iraniana de 1979, é a classe operária do Irã. Então, você vê que tudo isso é um problema. Mas mesmo no Irã, a classe operária caiu sob o controle de um nacionalismo atrasado, digamos assim, ideologicamente, que é o nacionalismo religioso xiita. Então, esse é o problema-chave, na minha opinião. Aí é que está o miolo da questão. E esse é o lado, digamos assim, negativo, passivo da história. O lado positivo, né, que é o outro lado da história, o outro componente da contradição, é a extraordinária profundidade da crise capitalista, que atinge o Oriente Médio com uma violência inacreditável. Então, diante dessa crise, eu acho que nós temos que ter a expectativa de que a classe operária no Oriente Médio vai se levantar contra esses regimes. Só que nós temos que entender que uma coisa é a classe operária brasileira se levantar contra a burguesia brasileira, uma classe operária que já tem uma história de enfrentamentos enormes políticos. Outra coisa é uma classe operária que nunca teve toda essa história.
né? Mas que ela vai se enfrentar com esse pessoal, vai. O regime político da Arábia Saudita está, na realidade, em frangalhos, né? Agora com a crise do petróleo, então, nem falar. A gente viu na Primavera Árabe, todos os regimes começaram a se dissolver. Esse é um sinal extremamente positivo, né? A única coisa que eu acho que, na sua colocação, acho que é um ângulo errado de ver o problema, é a questão do Irã. O clero xiita, né, ele é autoritário, tudo tem uma série de coisas reacionárias, mas o regime iraniano é um resultado, ainda que muito deformado e tal, passou por várias revoluções, de uma das maiores, se não a maior revolução que já aconteceu na região, que foi a Revolução Iraniana de 1979, que foi causou um curto-circuito no sistema imperialista mundial inacreditável. E o Irã, ele é um país bastante industrializado, é o país mais industrializado de toda a região, de longe, tem uma classe operária poderosa e, portanto, por ser industrializado também tem uma burguesia local que é importante. Daí o conflito permanente com os Estados Unidos, né? Quem quiser sobreviver no Irã precisa manter uma determinada situação no país, porque a classe operária iraniana é extremamente perigosa para a burguesia. É um problema muito sério. Por daí o enfrentamento permanente com a Arábia Saudita, com o imperialismo. Eles fazem acordos. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a burguesia e o nacionalismo burguês, ele nunca viveu em nenhuma situação no mundo numa luta permanente de vida ou morte com o imperialismo. É aquele negócio, a luta, acordo, é uma busca de uma convivência que não existe. Então existe muita tentativa de acordo e muita luta também. O imperialismo fica acossando essa burguesia de uma maneira impressionante, de tal maneira que eles não conseguem ter sossego, né? Então, os acordos do Irã com o imperialismo são naturais. Só que o que nós temos visto é que os acordos são muito defensivos do ponto de vista do imperialismo. Porque os iranianos eles conseguiram uma presença muito grande, surpreendentemente grande, eu diria, dado o tamanho da população xiita de todos esses países. Eles têm presença na Arábia Saudita, no Iêmen, na Síria, no Líbano. Eles conseguiram, inclusive, uma aliança com o Hamas na Palestina, maioria do Iraque. Quer dizer, é uma força muito importante. E essa força é uma força que vive sob permanente pressão da classe operária iraniana. É uma coisa muito complexa isso daí. Eu acho que é um fator ao mesmo tempo de confusão, porque sobre a base da ideologia religiosa a pessoa não vai se juntar. Isso aí não vai acontecer. Mas, por outro lado, é uma força que tem aprofundado muito as contradições do imperialismo na região. Veja-se a situação da Síria, né? Quem sustentou o governo na Síria até agora contra o imperialismo, porque basicamente, aqui no caso da Síria tem uma confusão. Tem muita gente que é democrático na Síria, tem uma parcela, tem uma esquerda na Síria democrática, não tolera o governo do Assad, que é um governo brutal mesmo. Só que eles não entendem que muito mais importante do que a democracia são os interesses nacionais. E o governo, o que eles, no final das contas, fazem é uma aliança com o imperialismo dentro da Síria. Por isso que o Irã apoia o Assad e não o movimento democrático, que também é um movimento que não tem grande relevância, né? O nacionalismo é muito mais poderoso do que o movimento democrático. Mas você vê, se o Assad não foi derrubado na Síria, foi por causa do Irã, da Rússia, da China, mas principalmente o Irã, né? Embora os russos apareçam no primeiro plano, quem realmente tem apoiado o Assad é o Irã, né? O Irã é que pressiona todo mundo para não deixar o governo cair de jeito nenhum. O Irã, o Hezbollah,
Hezbollah, ele olha para o panorama sírio assim, assustadíssimo. Se cair o Assad, imagina a desgraça que seria no Líbano com o Hezbollah. Nossa, teria um banho de sangue lá. E o Líbano tem uma história de violência da direita libanesa que não é brincadeira, né? Quer dizer, o Oriente Médio é um negócio complexo, viu? É complexo, mas ao mesmo tempo é muito importante, muito decisivo. Se o imperialismo cair aí, isso daí, ó, a África e o Oriente Médio são as colônias por excelência do imperialismo. Se cair na África, economicamente é bem menos relevante que o Oriente Médio. Se cair no Oriente Médio, é um golpe muito difícil de ser recuperado. É por isso que nós aqui, PCO, qualquer tipo de luta no Oriente Médio contra o imperialismo, nós somos a favor. Não adianta mostrar a monstruosidade de tal e tal grupo, que não tem nada pior do que o imperialismo. Basta olhar para o Oriente Médio e a África que você vai ver o que é o imperialismo. Vamos para o final, então? Pergunta do Luan. Diante do colapso completo do sistema capitalista, sem possibilidade de uma guerra mundial que solucione o problema destruindo forças produtivas, como no caso da Segunda Guerra, será que a frase de Rosa Luxemburgo faz mais sentido do que nunca, socialismo ou barbárie? E aí a última, bom, ficaram umas aqui, eu estou pedindo para o pessoal já entrar no sábado, a gente rever as perguntas, porque não vai dar para fazer tudo hoje, porque a gente está com o horário já bem ultrapassado. E aí a última é o que na extrema-direita que atrai as parcelas da juventude, o que consegue na extrema-direita, dos setores do fascismo, atrair a juventude e como lidar com essa juventude atraída pelo fascismo. Bom, vamos procurar responder rapidamente, que nós estamos realmente muito estourados de tempo, né? O problema da Terceira Guerra Mundial, que é um tema de uma nova guerra mundial, que é um tema muito importante, porque, de fato, o crescimento das contradições é muito grande e aponta nesse sentido. Você vê que a proliferação da guerra nos últimos 20 anos é extraordinariamente grande. Quer dizer, é uma lei da física. Guerra, 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 até que se generaliza um conflito de grandes proporções. Esse negócio da recuperação das forças produtivas, isso daí é um incidente. É meio assim, se você sobreviver à guerra, talvez você ganhe a recuperação das forças produtivas. Eu acho que é uma Terceira Guerra Mundial e o capitalismo não consegue se levantar. Porque o capitalismo é muito mais fraco do que era na Primeira e muito mais fraco do que era na Segunda. A Terceira, primeiro que eu acho que o nível de expectativa de uma parcela da população mundial, por exemplo, no Brasil, Estados Unidos, países latino-americanos, do que seria atravessar uma guerra dessa daí, é muito distante da realidade da guerra. A guerra é uma coisa pavorosa, assombrosa. Os brasileiros aqui, se fossem confrontados com uma guerra mesmo, nossa, a subversão da ordem social no país seria... Uma coisa é você fazer a guerra na Síria, né? Um país que enfrenta muitas dificuldades, enfrentou muitos conflitos e tudo mais. Agora, se levar isso aí para dentro de determinados países, isso aí incendeia o mundo. Por isso que também que eles evitam de tudo quanto é forma. Já a guerra na Síria está incendiando o Oriente Médio. Você imagine uma guerra na América Latina, coisa que o valha. É um problema muito sério. Eu acho que o capitalismo não tem força para entrar, sair tranquilamente da guerra e aproveitar a situação de destruição que vai acontecer depois. Já quase não conseguiram na Segunda, né? Na Primeira foi ruim, na Segunda quase morreram, na Terceira, porque as coisas têm uma história.
né? A história não se repete, ela se desenvolve, né? Você imagina a situação que está se criando aí. Então, esse problema da guerra mundial, embora seja uma coisa que está se formando no panorama internacional, ela não é favorável ao imperialismo. O imperialismo está procurando evitar isso aí de tudo quanto é jeito, mas não consegue também. Tem esse problema, né? A guerra é um dos principais fatores de revolução. Então, e a burguesia sabe disso, logicamente. Bom, isso aí era uma questão. Qual que era a outra? Perdão, que eu estou... A do socialismo barbárie, que era o problema da juventude fascista. Bom, então, aí que está o problema do socialismo barbárie, né? Muita gente acha que a posição marxista é que nós estamos diante de uma alternativa, ou o socialismo ou a barbárie, como se a gente pudesse escolher uma coisa ou outra. Não. Tudo bem que o socialismo não é uma fatalidade, mas, sendo marxista, nós temos que acreditar que o mundo as contradições do sistema capitalista levam ao socialismo, né? A única alternativa à barbárie é o socialismo, mas a barbárie não é uma alternativa. O desenvolvimento da humanidade não coloca a coisa em termos de barbárie, né? Se nós comparamos, por exemplo, a civilização moderna com a civilização romana, que entrou em colapso e os bárbaros dominaram a Europa, nós temos que entender que a civilização romana era uma civilização muito fraca. Era uma civilização escravagista. Então, o colapso todo, logicamente, sendo uma estrutura política e social fraca, levou a um retrocesso, mas hoje não. Hoje tem a classe operária, hoje tem um desenvolvimento cultural, científico e social, né, que se expressa na classe operária, é muito maior. Então, quer dizer, o socialismo é a alternativa. A barbárie seria uma ameaça, né? A gente deveria ser consciente de que se a humanidade não caminha para o socialismo, a única alternativa é a barbárie, mas, na realidade, a humanidade caminha para o socialismo. E eu estou cansado, já não estou. O fascismo. O que o fascismo atrai na juventude é que o fascismo parece uma coisa mais definida, mais resoluta, né? Por exemplo, eu imagino que, diante da esquerda democrática, uma boa parte da juventude, que está desesperada com a sua situação aí, acha que tudo isso é uma conversa mole e não vai para lugar nenhum. É muita coisa, muita história, muito isso, muito aquilo, e é um negócio intelectual e de classe média mesmo. Aí o cidadão da periferia, por exemplo, assim como acontece na Europa com os jovens muçulmanos que foram para a Síria, lutar no Estado Islâmico, o cidadão fala claro para você, vamos lá, vamos resolver a parada, vamos fazer isso. Né? Os fascistas, eles têm esse negócio, a gente viu a direita e a esquerda no Congresso. O Bolsonaro, ele xinga todo mundo, se impõe, e os esquerdistas são extremamente apáticos. Esse aí, desse jeito, não dá. E quem que vai ficar nessa indefinição, nessa indecisão? É um desastre isso daí. Por isso que a alternativa ao fascismo é uma posição revolucionária. Você tem que falar claro também. Não pode ficar com esse negócio de... Você vê a esquerda. A esquerda é a favor do desarmamento da população. Quer dizer, é um negócio quase que uma organização de caridade. Você tem que falar claramente que para vencer, mudar o mundo, mudar o país em que você vive, você tem que agir. Como desarmamento? Tem que armar o pessoal contra a direita. Né? Se o Bolsonaro vem para cima, você tem que ir para cima dele também.
Essa falta de iniciativa, isso aí leva o pessoal para a direita. É o que acontece também com os movimentos religiosos no Oriente Médio, que o cidadão perguntou aí. O movimento religioso fala, vamos jogar bomba no imperialismo? Aí o jovem fala, vamos, me dá uma metralhadora aí. Aí o democrata fala, não, nós precisamos, e não sei o quê, uma indefinição, não sobe, nem desce, nem anda para frente, nem anda para trás, aquele negócio mole e tal. Quem que quer isso aí? Precisa falar uma linguagem mais direta. Você vê o negócio do golpe? A esquerda toda ficou, não vamos falar em golpe, porque se falar em golpe, e não sei o que, uma indefinição, uma indecisão, não vai. E aí aparece um problema, você vê nesse momento aqui, por exemplo, que o impeachment foi derrotado na Câmara, fica uma tristeza lá, não sabe. Não, vamos para cima da direita, pô. Esse que tem que ser a política. Né? Se você não fala claro, por que a pessoa vai atrás de você? Só vai atrás de você pessoas que não querem também se definir, que são indecisas, que não sabem o que querem, que não querem fazer nada. E no final das contas a gente conhece essa esquerda. Termina tudo em eleição. Desde eleição para o centro acadêmico pequenininho na faculdade que fica lá no sertão, não sei aonde, até a eleição presidencial passando por 10 mil eleições diferentes. Pô, tudo bem, o cara gosta de eleição, mas a maioria do pessoal quer resolver outros problemas. Né? Não tem. Você vê que todo movimento de esquerda é um movimento muito indefinido. Precisa ser mais definido. Só a classe operária mesmo é que tem condições de polarizar a juventude para uma posição de luta. A esquerda pequeno-burguesa não tem. Isso daí que é o problema. Daí a vantagem da extrema-direita, né? Eles brigam, eles se fazem aí de valentões e tal, e ninguém reage. Se você é jovem, despolitizado, não sabe nada, quem que você vai preferir? O cara que fica lá apanhando ou o outro que está batendo? O cara que não sabe o que quer, não apresenta nenhuma solução de nada e as soluções dele são todas complicadas e difíceis de entender. O outro que fala, é assim e pronto. Lógico que vai ser Então, a tarefa nossa é simplificar um pouco a vida para o pessoal, você entendeu? Ser mais decidido, ser mais direto. E também não ter esse negócio, esse cristianismo político, de que o cara bate em você, você vai lá para apanhar pela segunda vez. Não. O negócio do Ronaldo Caiado lá, eu acho que o Lindbergh tinha que ter subido em cima do Ronaldo Caiado. Se apanhar, apanhou, foda-se. Vai fazer o quê? Um deputado do PT, vocês viram, o direitista colocou a mão nele lá, ele se levantou para bater no outro. Melhor, pô. Não, vocês não, aqui só um detalhe, a maioria das pessoas não imagina o nível de intimidação que existe nesse Congresso Nacional. Fala com o pessoal, esse negócio que parece uma chanchada do Bolsonaro falar que não estuprava e tal, a mulher é uma política de intimidação. Não é uma política machista, é uma política de intimidação de todo mundo. Por que não levantou um deputado lá da esquerda e falou, vem estuprar ele agora, seu bosta, para você ver o que vai acontecer? Por que não falaram isso? Uma coisa que a gente não pode permitir é que a direita, que é uma escória social, cresça em cima da população. Pode permitir isso daí. É um erro político, não é um problema de valentia pessoal nem nada, é um erro político, uma maneira errada politicamente de pensar. Quer dizer, o espetáculo que se vê no Congresso é que a situação está ruim para o Congresso, mas o que você vê no Congresso é o seguinte, uns valentões lá, ameaçando todo mundo, esse Ronaldo Caiado, essa UDR aí. Isso daí a gente já falou várias vezes, tinha que armar o sem terra e varrer essa gente do campo.
Não tem que ficar pregando a paz, pedindo para o cara não ser violento. Isso aí não adianta nada. Ele é violento. Você tem que responder com violência. Você tem que falar para ele que se ele for para cima de você, a coisa vai ficar feia para ele. Não adianta falar, ai, bateram. Você vê que a situação melhorou à medida que a situação se inverteu politicamente. Uma parte da esquerda que falava que, nossa, eles ficam hostilizando a gente no restaurante, começou a hostilizar a direita também. Né? Vocês viram o caso do Zé de Abreu? Foi lá e cuspiu na cara do cidadão. Eles não estavam reclamando que a direita estava fazendo isso? Pois eu devia ter feito isso antes. Tem que ser uma política de bateu, levou. Como assim vai? Você está num restaurante e vem um cidadão te hostilizar, você parte para cima dele. O Jacques Wagner fez isso daí, foi para a briga. Não tem que ficar lá, eu fui hostilizado, não sei o que, ele é violento, ele não sai, que triste. Que é isso? Uma das coisas mais sentidas aqui pelo partido é que a gente não conseguiu concretizar a política nossa de fazer a manifestação na Paulista e expulsar a direita de lá, que é o que tem que ser feito. Veja, para encerrar, inclusive, não vamos nos enganar. Isso aqui vai terminar numa pancadaria muito grande, em tiro e tudo mais. Não adianta ficar sonhando. Tem que se preparar para isso. Ok, companheiros? Encerramos, então?